Olá pessoal, meu nome é Geraldo, eu sou perito criminal e você está no canal Odonto Legal. Hoje nós vamos resolver a prova de perito odontologista que caiu no estado de Alagoas. Mas antes, solta a vinheta! Pessoal, não deixe de curtir o vídeo, compartilha e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom, mas vamos ao que interessa. Nesse vídeo eu vou resolver a prova de perito odontologista que caiu em 2023 no concurso de odontologista do estado de Alagoas. Eu fiz uma pequena apresentação da prova e eu vou colocar aqui para vocês para a gente resolver as questões. Claro que eu vou resolver a parte específica de odontologia legal. Vamos lá então? Então tá aí a Polícia Científica do Estado de Alagoas. O cargo lá chama perito odontologista. Essa prova foi aplicada no dia 15 de janeiro de 2023. É uma prova que foi adiada algumas vezes. E a banca é a Sebrasp, a antiga CESP. São questões de certo ou errado. E é uma prova que a gente observa que assim, ela não saiu muito desse patamar que é cobrado nos concursos, não. Geralmente ela pega uma referência e ela usa aquela referência para fazer as questões. Essa prova, ela tirou várias questões do livro do França e várias questões do livro do Darujo, como eu vou mostrar para vocês. Bom, então vamos começar a prova. A prova específica de odontologista começa na questão 61. Ela faz aqui uma introdução, como as questões do CESP são assim. E aí na 61 ela faz uma afirmativa. E a gente tem que falar se isso está certo ou está errado. Aí ela fala assim: nas perícias médico e odonto-legais, o diagnóstico do instrumento causador da lesão deve observar o seguinte paradigma: é a lesão que denomina o instrumento, nunca o inverso. Gente, isso aqui está certo, por quê? Tem um ditado em medicina legal que fala assim: me mostra a lesão que eu te falo qual instrumento a produziu. Então não dá para eu falar que um instrumento vai causar sempre aquele tipo de lesão, porque pode variar com o uso do instrumento. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender que eu dou em sala de aula. Por exemplo, a faca. Se eu pego a faca e uso ela nesse sentido, com gume, no sentido de deslizamento, ela tem uma ação cortante. Se eu pego a faca e uso nesse sentido, né, com a ponta perfurando, ela é pérfuro-cortante. E se eu uso o cabo da faca e bato em alguém, o que acontece? Ela está agindo de uma forma contundente. Então, cada lesão é diferente. Por quê? Porque o instrumento está agindo de várias formas. Então, essa questão está correta. 62. Entre os instrumentos relacionados aos agentes mecânicos, inclui-se os instrumentos perfurantes, os instrumentos bolhosos e os instrumentos maciços? Não existe isso, gente. Instrumento bolhoso e maciço, isso aqui está errado. Os instrumentos mecânicos são aqueles 6 que a gente já sabe, que são 3 mistos e 3 simples, que inclusive está na próxima questão, na 63, ó. Na prática da medicina e da odontologia legal, são tipos de lesões, ferimentos, as pontiformes, as incisas, as contusas, as perfuro-incisas, as contusas e as perfuro-contusas. Correto. Aqui, na verdade, ele deu o nome das lesões e não dos instrumentos. Mas está ok. Realmente, isso aqui está certo, corretíssimo, são as lesões causadas por instrumentos mecânicos. As 3 simples e os 3 mistos, tá? Causado por esses tipos de instrumento. 64. Instrumento cortante é todo objeto rombo capaz de agir traumaticamente sobre o organismo? Não. O cortante, o próprio nome fala, ele tem que ter um gume, tá? Isso aqui tá errado. 65. A ferida mutilante. Bom, a 65 eu não vou fazer porque ela foi anulada. E a Sebrasp é uma banca que sempre ela dá justificativa para as questões que ela anula ou muda o gabarito. Quando ela dá um gabarito preliminar e depois ela dá o definitivo. Nesse caso, ela anulou, tá? E a justificativa dela é a seguinte: a redação do item prejudicou seu julgamento objetivo. Então, gente, ela está mal redigida.
essa questão. Então não vamos perder tempo com isso aqui não, tá bom? Porque a própria banca está falando que está mal escrita. Então vamos para a próxima. 66. Fala dos aspectos históricos agora da odontologia legal. A primeira publicação em periódico científico relacionada à odontologia legal foi do artigo The Teeth: A Test of Age, de E. Sanders, em que se propunha a análise da estimativa de idade pelos dentes, e cujo tema já havia sido divulgado por livro. Gente, isso aqui está certo. Isso aqui foi tirado desse artigo do Ronan, inclusive eu indico esses 2 artigos que ele tem na Rebol, que fala sobre a história da odontologia legal. Várias questões foram tiradas de lá. E aqui eu coloquei o link, ó, mas vocês acham fácil aí na internet, tá aqui os autores. E é exatamente como está escrito lá. Ó. Nesse sentido, a primeira publicação em periódico científico e relacionada com a odontologia legal foi o trabalho de Sanders, sobre estimativa de idade pelos dentes, publicado na revista britânica The Lancet, tema este que já havia sido publicado como livro. Corretíssimo, tá bom? Certíssimo. 67. 67 também não vou fazer porque ela foi anulada, tá? E a justificativa foi a cobrança do item extrapola o conteúdo programático previsto no edital do certame. Talvez porque ela cobrou uma legislação específica de São Paulo, o pessoal entrou com recurso e ela deferiu. 68. A primeira obra destinada ao estudo da odontologia legal é de autoria de Pierre Faldache. Gente, isso aqui está errado. Por quê? Porque a primeira publicação no Brasil destinada ao estudo da odontologia legal foi do livro publicado por Henrique Tanner de Abreu, em 1922. Mesma referência que eu acabei de falar para vocês desse artigo aqui do Ronan da Rebol, tá? Super indico esse artigo para vocês. E essa questão foi tirada de lá, então a questão está errada. Mas quem foi esse autor, o Pierre Fauchard? Ele publicou um livro na França e ele revolucionou a odontologia na época, por isso que ele é considerado o pai da odontologia moderna. Tá bom? Em 1728, bem antes disso aí, bem antes da odontologia legal. Então, pessoal, isso também foi tirado desse artigo do Ronan, tá bom? Mais uma, ó. A inclusão da odontologia legal em programas regulares de mestrado e doutorado foi consolidada no início da década de 1910, com a criação da disciplina de odontologia legal. De jeito nenhum. Foi em 1990. Aqui, ó, também foi tirado desse artigo. Foi o programa lá da FOP, Unicamp, né, lá de Piracicaba, onde eu fiz o mestrado com o professor Daruj, e foi exatamente lá que iniciou os cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado, mas foi em 1990, tá? Não foi em 1910, por isso que aqui tá errado. E qual que é a referência que eu usei? Ó, tá aqui, ó, mesmo artigo do Ronan, ele tirou várias questões de lá. E não é só essa banca não, tá? Várias outras bancas também já usaram esses artigos. História, pessoal, história é história, ou você sabe ou você não sabe, tá bom? 70. A legislação brasileira proíbe a publicação de artigos com temática relacionada à odontologia legal em revistas científicas que não sejam específicas da área de odontologia legal e forense. Gente, isso aqui nem precisava saber odontologia legal, né? Isso aqui é um absurdo. Isso aqui tá super errado. É claro que as revistas elas têm temáticas próprias, mas não é proibido, não existe legislação proibindo você publicar um artigo de odonto legal numa outro tipo de revista de odontologia. Isso aqui, sem noção, esses 70. Bom, próximo agora é de documento médico e odonto legal, tá bom? Então ele faz aqui uma introdução e fala assim, ó, documento médico e odonto legal é toda informação escrita fornecida por um médico ou dentista em que se relata a matéria de interesse jurídico e médico e odonto legal, podendo ser resultante de pedido de pessoa interessada, os atestados e pareceres ou fruto de cumprimento de encargo referido pela autoridade competente são os relatórios. Até aqui nada de novidade. Considerando essa premissa, julgue os itens que se seguem. São obrigatórias a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada do prontuário, bem como sua conservação em arquivo próprio,
seja de forma física ou digital. Pessoal, isso aqui está correto, né? Essa 71 é justamente o artigo 17 do Código de Ética Odontológica. Na verdade, essa questão foi de Código de Ética. 72. É permitido usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada? Óbvio que não, né? Isso aqui está errado. Exatamente o contrário do que diz lá no artigo 18, inciso 5º do Código de Ética Odontológica. 73. Ao paciente ou periciado é vedado negar acesso ao seu prontuário e deixar de fornecer cópia, quando solicitada, bem como não lhe prestar as explicações necessárias à sua compreensão. Correto, né? Isso aqui também está lá no nosso Código de Ética, que é o artigo 18, inciso 1º, tá? Então, você não pode negar acesso ao prontuário do paciente. 74. Bom, a 74 foi anulada e a justificativa foi que a cobrança do item extrapola o conteúdo programático previsto no edital do certame. Como essas bancas elas cobram basicamente o mesmo conteúdo programático, então nós vamos resolver isso aí não, tá bom? 75. A atual legislação brasileira permite ao profissional participar, direta ou indiretamente, da comercialização de órgãos e tecidos humanos. Gente, isso aqui nem precisava saber também, odontologia legal, porque sabe que a comercialização de qualquer tipo de órgão humano no Brasil é proibida. E isso aqui está no nosso Código de Ética, lá no artigo 35, inciso 4º, tá bom? E assim, questões de Código de Ética eu já falei para vocês, é literalidade que está lá, né? Então, é exatamente o contrário do que está falando lá. Então, artigos de Código de Ética tem que saber, tá bom? Então, isso aqui está errado. Bom, agora caiu uma de traumatologia, ela dá em um enunciado, e aí vamos direto para a questão 76. A blast injury é um conjunto de manifestações violentas e produzidas pela expansão gasosa de uma explosão potente, acompanhada de uma onda de pressão ou de choque, que se desloca brusca e rapidamente, em uma velocidade muito grande, a pouca distância da vítima e, em casos mais graves, em locais fechados. Gente, isso aqui está certíssimo. Por quê? Porque é cópia literal, como está lá no livro do França, né? O livro de medicina legal do França, como vocês podem ver aqui, ó. Literalidade, copiou e colou, tá bom? Então, certíssimo. 77. As fraturas são exclusivamente consequências da ação de compressão? Errado, né? Há outras formas que atuam. Que formas são essas? Essa questão também foi tirada do livro do França, aqui, ó. Além da compressão, tem a flexão e a torção, que caracteriza-se, então, pela solução de continuidade dos ossos, que é a fratura. E é a questão 78, ó. Fraturas correspondem a uma solução de continuidade dos ossos? Sim, acabei de falar que sim, porque está aqui no livro do França, tá bom? Corretíssimo. Muito fácil essa. Bom, a 79 também foi anulada. A redação está ruim, né? Foi escrita mal feita, então essa foi a justificativa da banca. Então vamos direto para 80. Várias questões dessa prova foram anuladas, viu? Isso é ruim, né? Porque acaba que sai do objetivo da prova, que é eliminar candidato. Quando você anula, todo mundo ganha o ponto. 80. As lesões, observando suas características, podem fornecer informações relativas ao ponto ou área onde se produziu a violência, a data provável do evento, com certeza, né? A vida ou morte da vítima, né? Se foi antes ou depois da morte, a violência. Quando da agressão, a forma do instrumento, né? Que a gente já viu isso na primeira questão, e a natureza do atentado ou ação, né? Se foi um suicídio, homicídio, foi autolesão. Corretíssimo isso aqui, tá? Certíssimo. Bom, agora a gente vai fazer questões de Tanato. Os sinais abióticos consecutivos que surgem paulatinamente após o óbito, apresentados em conjunto, indicam a ausência da vida, né? Realmente são os sinais consecutivos que eles dão a certeza da morte. Julgue os itens a seguir relativos a Tanato. 81 também não vou fazer, que ela foi anulada,
o comando do item prejudicou seu julgamento objetivo, né? Então a questão está ruim. 82. A desidratação cadavérica pode facilitar a formação da mancha negra da esclerótica, que é o livor Scleronectae nigrescens, que é um latim, ou sinal de Sommer e Lacha. Corretíssimo. A desidratação ou evaporação cadavérica justamente é o que causa essa mancha negra da esclerótica, né? Que é aquela mancha que dá no olho que fica entreaberto e aquilo ali desidrata a mucosa da conjuntiva e dá essa mancha, que é esse sinal aí justamente por causa da evaporação, tá bom? Ou desidratação, que é a mesma coisa. Então está certo. 83. O espasmo cadavérico, fenômeno raro, mantém-se até a instalação da rigidez muscular. Pessoal, isso aqui está certo. Então, o espasmo cadavérico é aquela rigidez instantânea e ela se mantém até a instalação da rigidez muscular normal, tá? Livor mortis é o fenômeno temporário e variável do enrijecimento muscular? Não. Livor são as hipostases. O rigor mortis, que é um fenômeno temporário e variável de enrijecimento muscular. Tá? Então, trocou. 85. A cessação da circulação, a ausculta do coração e o eletrocardiograma e o ecocardiograma são elementos importantes na referida avaliação? Errado. Isso aqui são os fenômenos, eles cessam com os fenômenos imediatos. E a questão, não sei se vocês lembram, aqui, ó, ela está falando dos fenômenos abióticos consecutivos. Então, por isso que a questão está errada. Próximo, 86. A infortunística trata da análise racional da participação da vítima na eclosão e na justificação das infrações penais. Não é infortunística, é a vitimologia. A infortunística vai estudar as doenças profissionais, as doenças do trabalho e os acidentes do trabalho. Então, isso aqui está errado. 87. A tanatologia versa sobre os fenômenos volitivos, afetivos e mentais, bem como sobre a periculosidade do alienados, as socioneuropatias em face de problemas judiciários, a simulação e dissimulação. Não. Isso aqui é a psiquiatria forense, tá? A tanato vai estudar a morte, o morto, isso aqui está errado. Antropologia forense estuda a identidade, a identificação, seus métodos, processos e técnicas. Exatamente como está lá no livro do França. Tá? Então tá certo. Próximo. Em relação aos procedimentos de exumação, julgue os itens a seguir. De acordo com a legislação brasileira, a exumação pode ser feita somente mediante o prazo de 8 anos após o sepultamento. Errado, né? Todo mundo sabe que não tem prazo para exumação. Inclusive, eu fiz essa questão lá no meu Instagram, mostrei que o Jango ele foi exumado mais de 30 anos depois da morte dele. Então não existe isso na legislação, não. Esses artigos que falam sobre exumação estão lá no Código de Processo Penal. 90. A exumação pode ser realizada quando há dúvidas quanto à identidade do cadáver? Correto. É como está lá no Código de Processo Penal. 91. A exumação deve ser realizada em sigilo, não sendo autorizada a presença dos familiares do decujus. Pelo contrário, né? A família ela é convidada a acompanhar a exumação. Está escrito errado. Não tem nada de ser sigilo, não. É tudo marcado. Está errado. Agora sobre... na verdade, ela fala que é sobre processo de putrefação, mas isso aqui foi para minha anatomia. Vamos ver. 92. O ocioide, caracterizado por não apresentar articulação, todo mundo sabe que é um osso em forma de ferradura, e localiza-se entre a mandíbula e a laringe, na região do pescoço. Correto. Isso aqui está certo. O vômere é um osso fino e plano, localizado na linha média do viscerocrânio. Correto. Aqui eu coloquei uma imagem do vômere aqui, exatamente como fala a questão. 94. A diáfase corresponde à extremidade de um osso longo? Não, é epífase. Né? Isso aqui está errado. Epífise que é a extremidade. E a parte proximal da tíbia é conhecida como platô. Correto. Então aqui está o platô, a gente observa da tíbia. Tá bom? Correto. Então, assim como eu falei, que são questões de anatomia. Próximo. A respeito da estimativa de sexo a partir da cranometria, julgue os itens que se seguem. A espessura do crânio caudal,
do arco zigomático do sexo masculino é maior em relação à medida da face feminina. Correto. Geralmente no homem, o crânio, né, tudo é maior. E aqui está correto isso aqui. O ápice do processo mastóide, orientado ligeiramente para a lateral, representa aspectos masculinos, correto, porque o feminino é orientado mais para medial. Próximo. Imagens de raio-x guardadas pelo dentista ou pelo próprio paciente podem ser usadas para revelar detalhes fundamentais da identificação do cadáver. Com certeza, aqui foi fácil, né? A gente sabe que a radiografia ela é muito importante para fins de identificação. 99. As mudanças nas dimensões da cavidade pulpar, decorrentes do depósito de dentina secundária, representam o melhor parâmetro morfométrico, olha, de medida e morfologia, para estimativa de idade em adultos mediante imagem radiográfica. Corretíssimo. Existem várias técnicas que fazem essa medida, por exemplo, a técnica de Camarieri para adultos, de Caval, então isso aqui está certo. A estatura do indivíduo pode ser calculada aproximadamente com base nas dimensões dos dentes. Gente, isso aqui está certo, né? É o índice de Carrea. Na verdade, não é um índice muito bom, mas poder pode, né? Ele tem esse índice lá que faz essa análise de dentes inferiores. Correto, isso aí. Tem uma forma, tá? Tem tudo isso lá no meu material, que eu esqueci de falar para vocês que eu tenho material de odontologia legal para concursos, tá? Próximo agora, desastre em massa. Ele faz aqui um enunciado, mas vamos direto para a questão. 101. A identificação odontológica atende aos requisitos técnicos e biológicos de unicidade, mutabilidade, perenidade, classificabilidade e praticabilidade. Ora, alguns autores não concordam com isso aqui não, mas a banca considerou como correta, tá? Então, 101, correto. 102, ela foi anulada, então não vamos resolver não. E o motivo da anulação foi que a expressão rodízio entre examinadores utilizada na redação do item prejudicou o seu julgamento objetivo, né? Então está mal escrita. Vamos perder tempo, vamos para 103. O processo de identificação das vítimas é realizado em 3 etapas, havendo a comparação entre as 2 primeiras e a etapa final do processo. Isso aqui está errado, porque está lá no manual de dever da Interpol que, na verdade, são 4 fases, né? A fase do local, que é a fase 1, a pós-morte, que é a fase 2, a antemorte, que é a fase 3, e a identificação, que é a fase 4, ou reconciliação. Tá bem? Agora, de marca de mordida. 104. A análise de mordida inicia-se pela coleta do material biológico, a verificação da presença da amilase salivar, dando-se prosseguimento pela tentativa de obtenção do grupo sanguíneo e do perfil do DNA do agressor. Gente, isso aqui agora começou a polêmica. Vamos lá. Inicialmente, a banca tinha dado essa alternativa no gabarito preliminar como certa. E no gabarito definitivo, ela deu como errada. Acontece que ela deu a justificativa. Ó, a análise de mordida, após seu reconhecimento, inicia-se pelo registro fotográfico para fixação dos sinais e características da lesão, que podem desaparecer com o passar do tempo. E só após se realiza a coleta do material biológico. Bom, essa foi a justificativa da banca. Acontece, isso aqui está certo, né? Acontece que o examinador ele tirou essa questão do livro do Daruge, o Tratado de Odontologia Legal e Deontologia, que é esse livro aqui, exatamente na página 597, que eu coloquei para vocês, que está exatamente como traz a questão. Ó. Seu estudo genético molecular para fins de identificação começa pela detecção da amilase salivar e continua pela tentativa de determinação do grupo sanguíneo e do perfil de DNA do agressor. Bom, isso aqui está um pouco desatualizado, mas está no livro, né? Então, eles tinham que ter colocado ela como certa, mas eles mudaram o gabarito definitivo, tá bom? Ó, polêmica, tá, gente? Polêmica e eu estou trazendo como está lá no livro. Vamos para a próxima. Para a conservação de substratos perecíveis por longo tempo,
semanas ou meses, esses devem ser coletados em sacos plásticos herméticos a temperatura de 4 graus. Isso aqui está errado. Essa questão também foi tirada do livro do professor Daruj. E o que está errado? Esse modo aqui de conservação não é para longo tempo. Porque fala aqui, ó, se a conservação tem que ser feita por longo tempo, semanas ou meses, como traz a questão, indica-se submergi-los em uma mistura fixadora com a subsequente composição de formol, ácido acético glacial, etc. Então, está errada por isso, tá? Essa conservação aqui é somente para curtos espaços de tempo. 106 também foi tirada do livro do professor Darujo, mesmo capítulo. Em defuntos, o protocolo é a ressecção da pele em bloco, com fixação de ácido acético glacial 10% e álcool 70% errado. Tá? Porque está lá no livro que quando a gente faz essa retirada do corpo, né, ela é a fixação em formol 10%, tamponado, tá bom? Então, isso aqui está errado. Próximo. Os segundos e os terceiros molares não possuem importância na avaliação dos danos fonéticos? Correto. Se a gente pegar aquelas tabelas de valoração, está no livro do França, do Van Hel, realmente é zero, tá? Dos segundos e terceiros molares para danos fonéticos. 108. Na avaliação do dano estético, deve-se considerar até mesmo o tempo de vida útil na necessidade de substituição protética. Claro, a gente sabe que os tratamentos odontológicos eles precisam de uma renovação periódica, né? Então, isso aí vai influenciar, sim, quando a gente avalia o dano estético. Pode ocorrer alteração nas funções fonéticas e mastigatória caso haja lesões nervosas, sim, sendo de menor morbidade as que envolvem os nervos nasopalatino e bucal. Correto, por causa justamente da inervação que esses nervos têm, que causa menos morbidade, menos dano. Então isso aqui está certo. Mas, por exemplo, o alveolar inferior ele causa, né, mais danos. A presença de incontinência salivar por falta de coaptação labial é avaliada na função mastigatória, claro. Por quê? Porque a saliva é importante no processo de mastigação. Tá? Isso aqui está lá no livro do professor Darush também. Tá bom? Vamos direto aqui para a próxima, 111. Na escultura facial, essa questão não vou fazer. Né? Ela foi anulada. E a divergência na literatura que trata o assunto abordado no item. Então, se há divergência entre os autores, então não vamos perder tempo com isso aqui. Tá? Então a questão foi anulada. 112. Uma das vantagens do exame de DNA é não haver necessidade de registros anteriores para comparação, claro. Por quê? Porque a gente pode pegar os parentes. Então isso aqui está certo. Um dos princípios a serem observados na realização do exame forense de DNA consiste na análise de regiões polimórficas para possível distinção e individualização. Óbvio, isso aqui é o princípio do DNA, é justamente essas regiões polimórficas que são diferentes entre as pessoas que causam essa individualidade. Corretíssimo. O DNA mitocondrial é mais utilizado nos exames de paternidade que o DNA nuclear. Gente, nem precisava de acabar de ler, né? Claro que não. Por meio dele, pode-se traçar toda a linha paterna e ainda piorou, já que os descendentes recebem esse DNA apenas do pai. Não, todo mundo sabe. O DNA mitocondrial de origem materna. Isso aqui é super errado, 2 erros gritantes. O método digitalizado de Majumdar é um método tridimensional de reconstrução facial, tendo por base os pontos na glabela. Gente, isso aqui foi tirado do livro do professor Darush também, aqui na página 772. E ele fala desse método, né? Método digitalizado, que ele diz que é assim, ó. Na verdade, não é muito utilizado isso aqui não, tá? São fotografias antes da morte, elas são sobrepostas sobre o crânio. Né? Então, inicialmente, obtém-se uma fotografia do crânio, com angulação similar, quase da fotografia antes da morte. Coloca suas imagens na tela do computador e seleciona
nos mesmos pontos de referência. Recomendam-se os cantos interno e externo do olho, a comissura labial e o ponto subnasal. Então tá errado por causa desses pontos aí que a gente observa, tá bom? Então é isso. E também não é uma técnica tridimensional, não. É uma técnica bidimensional, tá bom? Eu estou trabalhando com fotos. Errado, 2 erros aí. 116. Por possuir padrões de credibilidade, a reconstrução facial é um método primário de identificação? Não, gente. Isso aqui foi fácil, né? Eu adoro reconstrução facial, tema do meu doutorado, mas reconstrução facial ela é um auxiliar da identificação e não um método primário, não. 117, não vou fazer porque ela foi anulada e a justificativa foi que a cobrança do item extrapola o conteúdo programático previsto no edital de certame. Talvez porque fala de contrato, né? Então não vou fazer isso aqui não. 118. O atestado odontológico deve ser fornecido apenas ao paciente, cabendo ao seu acompanhante, se for o caso, declaração de comparecimento. Corretíssimo. Isso aí todo mundo sabe, né? O clínico sabe disso. Na prescrição de psicotrópico, a notificação da receita de cor azul dispensa a receita branca de controle especial. Não. A receita ela acompanha a notificação de receita azul, né, que você manda fazer na Secretaria de Saúde, geralmente do município. Tá? Então isso aqui está errado. E por fim, a última questão. O prontuário odontológico pertence ao paciente, sendo o cirurgião dentista responsável pela sua guarda. Corretíssimo, tá? Boa questão essa aqui. Bom, pessoal, não esquece de deixar seu like, compartilha, se inscreve no canal do Odonto Legal. Eu sempre trago novidades da área de odontologia e também lá no meu Instagram, dr.geraldomiranda, sempre sobre odontologia legal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado aí. Tchau, tchau.